Obrigado por estarmos aqui mais um dia a pegar a palavra de Deus, a entregar aquilo que Deus me tocou no coração. E mais um dia nós estamos aqui para que nós possamos fazer aquilo que é o propósito de Deus que está em João capítulo 10, onde diz que eu vim para que as ovelhas tenham uma vida abundante. Eu vim para que as ovelhas tenham uma vida completa. E hoje estou aqui para caminhar consigo rumo a este caminho, rumo a esta vida completa, rumo a esta vida abundante. E certamente você está a perguntar, mas a mim falta muita coisa. Está a faltar algo na minha vida? Sim, irmãos, eu sei. A palavra diz, mesmo tendo fé, tamanho de grão de uma mostarda, vocês podem fazer muita coisa. Às vezes também falta-nos a fé, falta-nos acreditar, amém? Mas para isso nós trazemos aqui hoje, nós vamos falar acerca da identidade, irmãos. A identidade é algo importante que nos ajuda. Nós já vimos no outro dia a inteligência emocional, a influência de inteligência emocional e também o que nós podemos fazer para que nós possamos fortificar essa inteligência. Essa inteligência é o que a palavra diz, o domínio de si. Não é? Nós precisamos entender os nossos sentimentos, compreender os nossos sentimentos, como é que funciona, e para que nós também tenhamos o autoconhecimento de forma de dominar certas atitudes que nós podíamos fazer através da ação dos nossos sentimentos. Ao entender como é que funcionam as nossas emoções, nós temos o autocontrole acerca dessas emoções. É por isso que hoje eu trago aqui a identidade, irmãos. A identidade é saber quem nós somos, o que nós estamos a fazer aqui. Mas para isso eu preciso me identificar primeiro, para saber a minha posição. Porque a identidade não é o que você tem, irmão. Muitas pessoas confundem o seu bem. Muitas pessoas confundem a sua casa. Muitas pessoas confundem o seu carro, o seu trabalho. Isto não é você. Isto não é você, irmão. Então nós precisamos identificar. Então, se a minha casa, o meu carro, o trabalho, tudo isso que eu tenho, são bens que eu tenho, mas isso não te identifica. Você precisa ter a sua própria identidade. Então, ao entender quem você é, você sabe também o que você é capaz de fazer, que é a capacidade, a partir da sua crença. Então nós precisamos entender que há algo que nos limita nesta vida para que nós não chegamos à promessa que Deus tem em João capítulo 10, que muitas das vezes nós chamamos a pedra no meu caminho. Há obstáculos, é o diabo que está a interromper isso. Nós precisamos entender primeiro quem sou eu, porque a partir do momento que você entende quem você é, você tem capacidade até de expulsar o diabo, irmão. Até de mandar embora. Então a sua vida fica livre. A partir do momento que você sabe quem você é, quando vem um obstáculo na sua vida, você diz, para, chega. Você coloca um limite, porque você sabe quem você é. Quando você sabe a sua identidade, você tem autoridade, irmãos, de colocar na sua vida quem você quer e de afastar da sua vida quem você não quer. Quando você sabe quem você sabe com quem você deve caminhar e quem deve ficar para trás. Porque você não é o que o mundo diz, irmão. Você não é o que as pessoas dizem. E você não é o que os seus pais muitas vezes dizem que vocês são. Nós vejamos, irmãos, a palavra de Deus, ele diz em Jeremias, ele diz, é engraçado porque a palavra de Deus, ele é vivo, irmão. E a palavra diz que Deus tinha uma missão para a vida de Jeremias, porque Deus já conhecia Jeremias. E Jeremias olhou, disse assim, mas Senhor, eu ainda sou pequeno. Amém? Eu estou à procura dessa passagem. Eu ainda sou pequeno, e assim também eu creio, irmão. Muitas das vezes Deus tem promessa para a sua vida, mas você não tem a sua identidade, você não sabe quem você é, então você não acha capaz. Amém? E quando você não é capaz de fazer algo, diz-se que tem uma crença de capacidade limitante. Por quê? A sua identidade já influenciou na sua capacidade. E quando você tem uma capacidade limitante, muitas das vezes te limita a viver uma certa vida, que é o merecimento de viver.
Porque você não sabe quem você não tem identidade, e se você não tem identidade, você não é capaz, e se você não é capaz, você não alcança. E quando você não alcança, você não vive. É por isso que muitas das vezes acontece o que acontece na nossa vida, no nosso redor. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós meditamos dia e noite, nós vamos na igreja, nós ajudamos, nós jejuamos, mas falta algo na nossa vida. Por quê? Porque eu ainda não me identifiquei quem eu sou. Mas a partir do momento que você identifica quem você é, você consegue ver a transformação. Veja o que acontece com a vida de Jeremias, meus irmãos. Para tomar exemplo para nós também, Deus chamou Jeremias para que Jeremias seja profeta da nação. Amém? Mas olha, Jeremias olhou para ele e disse assim, mas eu não sou capaz. O que a palavra diz aqui em Jeremias 1? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, Senhor eterno, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Eterno respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fala com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Glória a Deus. Isso também aconteceu com Moisés. Quando Deus chamou, a palavra de Deus nos diz que Deus chamou Moisés e Moisés disse, mas Senhor, eu não sei falar. Certamente também Deus tem tocado no seu coração e você tem arranjado desculpa, porque você ainda não se identificou. Mas você não sabe que quando você identifica, quando você sabe exatamente o que vai fazer, quando você já tem capacidade, já não é dominado mais pelo homem, mas sim pela força de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus, ele é vivo, irmão, e eu amo imenso partilhar. É um prazer imenso poder partilhar aqui a verdade de Deus consigo. Olha o que a palavra de Deus diz a um servo de Moisés, que depois Deus colocou toda a sua confiança nele, que é Josué. A palavra nos diz em Josué que depois que Moisés, servo do Deus eterno, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés. Então aqui nós sabemos que Josué era ajudante de Moisés. E Deus olhou para Josué e disse, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Agora, certamente a pergunta de Josué era como? Era como? E você também, muitas vezes, Deus chama, vem, vai para essa terra, eu te prometo dar muita coisa. Mas você está a perguntar como? Como que eu posso fazer isso? E a pergunta também que José fez, certamente. E a palavra diz assim, como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Glória a Deus. E a palavra diz em 7, mas antes diz em 6, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados. Seja forte e muito corajoso. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei por que Deus me tocou nessa identidade. Identifica o povo, começa a falar ao povo da sua identidade, porque você não sabe. Nós vemos o exemplo agora do Trump, do presidente que entrou em América. Muitas pessoas estão aflitas, estão com medo, claro, porque estão num país que não é deles, estão num país fora. E, entretanto, se o Trump começar agora a mandar todos os cabo-verdianos que não estão com documento, todos indocumentados para o seu país, como é que vão ser? Irmãos, porque nós, desde muito cedo, eles infiltraram uma identidade falsa na nossa terra, no nosso país. Introduziram aquilo que nós não somos. Eles disseram que nós não temos nada, que nós somos pobres. E nós olhamos para a volta do mundo e nós vejamos a riqueza natural que a África tem. Mas eles introduziram que a África não tem nada, que a África é pobre. Mas todo o ouro, a prata, os minerais que eles tiram, o petróleo, tudo vem da África para enriquecer o país da Europa e também o país dos Estados Unidos da América. Eles vão lá retirar essa riqueza. Mas para que eles possam retirar toda essa fonte, eles fizeram o quê? Criaram uma identidade falsa.
Mas não é de hoje, já há muitos anos, irmãos, criaram uma identidade falsa, onde introduziram que o nosso país não tem nada, mas para enriquecer o país estrangeiro, é lá que é fonte que eles vão buscar a riqueza. É por isso que eles colocaram toda essa identidade falsa em nós, e nós pensamos que para que você seja alguém na vida, você tem que emigrar. Você tem que sair do seu país, onde tem toda a fonte da riqueza, e vão para um país onde você vai trabalhar para esse país e enriquecer o povo desse país. Enquanto que a África continua pobre. Porque nós continua ainda com a mentalidade de que nós não temos nada. E, irmãos, aqui é para dizer que não importa o ato que o presidente fez ou deixou de fazer ou vai fazer. O mais importante é saber quem você é. Porque se você sabe quem você é, mesmo que você volte para a sua terra, você vai continuar com a mesma identidade. Não é a imigração que vai mudar a sua identidade. Eu estou a entregar isso porque talvez é situação que possa vir a acontecer. E quando chega lá, você é rejeitado, você é maltratado, você é zombado. Mas você tem que saber quem você é. Você tem que conhecer que não é o país que faz você a identidade. Que não é o seu carro que te faz a sua identidade. Que não é a casa que você tem lá que faz a sua identidade. Que não é o carro ou a imigração que faz a sua identidade. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvia dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Glória a Deus. Entende, irmãos? Você pode estar na América, pode estar em França, pode estar em país que você for. Mas se você não tiver na palavra de Deus, não importa o bem que você tem, mas você continua miserável. Mas se você estando na palavra de Deus e coloca Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, conforme diz em Mateus, irmão, não importa. Se você está na América hoje, vai para Cabo Verde amanhã, você continua na presença de Deus. Porque não importa o lugar que você está. Porque a palavra diz em 7, não se desvia dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Se você estiver na América e a sua vida está tudo bem, você está na presença de Deus, aleluia, porque você vai prosperar e vai ter bênção, porque é a palavra de Deus. Se você também estiver na América, amanhã não pode estar lá, porque aquilo não é o nosso país. O nosso país é Cabo Verde, o nosso país é África. E eles introduziram identidade falsa, mas lá também você pode prosperar, porque você tem Deus. Você tem Deus. Eu estou a dizer, não importa o país que você está, depois você vai para aquele país. Você tem que ter orgulho do seu país. Ou seja, você tem que identificar primeiro quem você é. Não é o país que te faz alguém. Não é o bem que te faz alguém. Nem a casa, não é o carro. Amém? Porque a palavra de Deus, ele diz assim, que não se desvia. Se você não desviar da palavra de Deus, então você pode ser feliz e você pode ter sucesso em qualquer lugar para onde você for. Então esta é a palavra de Deus, irmãos. Primeiro nós precisamos identificar. Amém? Se você tem a sua identidade e a palavra ainda continua, lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Irmão, não importa o que acontece, mas seja forte e corajoso, porque não é o país que faz de você. Não é o país que faz de você a sua identidade. Amém? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Irmão, se você é de Deus, não importa o lugar. Mas em qualquer lugar que você for, você pode prosperar. Porque não é você que vai fazer, mas é o teu Deus. Amém?